Muito obrigado por você fazer parte desse canal Eduardo Sabará, que tem objetivos, de levar a reflexão da palavra de Deus de uma forma que a gente possa refletir a partir da nossa própria vida. Deus sempre fala na nossa vida e a nossa vida é sempre uma resposta à palavra de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar no sininho, de dar um joinha, de compartilhar o vídeo. Vamos aumentar a nossa rede de evangelizadores, uma rede de pessoas que pensam o existir, que pensam a vida a partir da reflexão da palavra de Deus. Muito obrigado! Paz e bem! Evangelho de João 1:35-42. Vem, Espírito Santo. João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem para você, paz e bem para sua casa, para sua família. Hoje mais um domingo que nós temos a oportunidade de refletir a partir da palavra de Deus, a nossa própria vida, a nossa própria existência. E a liturgia de hoje ela é muito interessante, porque ela vai nos falar da vocação, ela vai falar do chamado. Chamado para quê? Nós estamos muito acostumados a respondermos a pergunta por quê? O porquê das coisas. E o porquê sempre nos convoca a uma causa. Por que fazemos isso? Por que fazemos aquilo? Por que isto aconteceu? E hoje nós somos convidados a pensar numa outra perspectiva. Hoje nós somos chamados a nos perguntarmos para quê? E o para quê, ele tem a ver com a nossa existência. O porquê responde às causas. O para quê nos leva a pensarmos na existência, no sentido, o sentido da nossa vida. Muitas vezes você pode se perguntar por que você nasceu, por que você existe, por que certas coisas acontecem em sua vida. E quando você se preocupa em responder apenas este porquê, você vai atrás das causas. A partir de hoje, comece a exercitar o para quê. Para que as coisas da minha vida acontecem? Para onde essas coisas me levam? E quando nós pensamos na primeira leitura, Samuel, ele ouvindo uma voz o chamar, mas ouvindo ainda com o ouvido do porquê, ele se levanta, vai até Eli e pergunta: o Senhor me chamou? Eli diz que não. Aconteceu isso a primeira vez, aconteceu a segunda vez. E Eli, entendendo que era uma voz maior, disse para Samuel: quando ouvir novamente essa voz te chamando, responda: fala, Senhor, o teu servo te escuta. Ou seja, Eli mostrou para Samuel que era necessário ele perceber a voz interior, uma voz maior. E na nossa vida muitas vezes acontece isso. Nós vivemos num mundo tão agitado, num mundo tão barulhento, que nós não conseguimos mais ouvir com facilidade a voz interior, a voz da nossa existência. Então, às vezes, é necessário nós pararmos para ouvir essa voz interior.
essa voz do para quê, essa voz que nos lança para frente. E São Paulo, na segunda leitura, já vai nos lembrando, nós fomos criados pela transcendência. Nós somos criados por Deus. Se criados por Deus, nós não podemos terminar com a morte. A morte é apenas um processo, é apenas o caminho que nos lança para o chamado maior, que é a vida em Deus, a vida na eternidade. Por isso que nós não podemos viver a nossa vida simplesmente como se ela acabasse aqui. Nós não podemos viver a nossa vida como se ela não tivesse um sentido maior. E mais uma vez, nós somos convocados então a responder: qual é o sentido para a minha vida? Talvez a gente poderia perguntar: qual o sentido que eu estou dando para a minha vida? Existe um livro que se chama A Vida Tem a Cor que a Gente Pinta. Quais são as cores que você anda utilizando para pintar a sua vida, para pintar o seu existir? Quais são as cores que você anda utilizando para colorir a sua vida, para colorir a sua existência? São Paulo, nessa segunda leitura de hoje, ele nos lembra que nós somos templos do Espírito Santo. Ou seja, nós somos criativos. Nós podemos ir além do limite do nosso próprio corpo. Quando nós amamos, quando nós vivemos a amizade, quando nós nos relacionamos com as pessoas, quando nós temos gestos de caridade, de bondade, de partilha, como agora todos nós, vivendo essa experiência terrível da pandemia e mais terrível ainda do endurecimento de tantos corações que não querem colaborar. O vírus do Covid, ele só se torna forte porque nós nos enfraquecemos na humanidade, na caridade, na gentileza, na atenção, no cuidado. Quando nós olhamos para Manaus, as pessoas precisando de um recurso tão básico, tão simples como o oxigênio, dado por Deus de graça, e pessoas morrendo porque não conseguem respirar, mas sendo sufocadas pela ignorância de tantas pessoas que ainda não conseguiram responder o para quê da sua vida. Muitos ainda estão querendo responder por que que tem que usar o álcool gel, por que que tem que ter o distanciamento, eu não concordo. Não, gente, é para quê? É para que a vida sobreviva, para que a vida tenha o seu lugar. É por isso que nós nos cuidamos. E no Evangelho de hoje, nós vamos ver mais uma pergunta objetiva. Os discípulos de João, ao se encontrar com Jesus, ao ir atrás de Jesus, perguntam: tu és o mestre? Tu és o rabi? Olha que pergunta concreta, olha que pergunta objetiva. E Jesus responde a resposta do sentido, a resposta da experiência. Vinde ver. Ou seja, para responder a essa pergunta, vocês precisam vir comigo. Vocês precisam existir comigo. Vocês precisam fazer a experiência comigo. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, a vida é assim. Nós temos uma tendência a querer enxergar tudo com os olhos da visão. Mas, na verdade, tudo que nós enxergamos só tem sentido quando passa pelo nosso coração, quando encontra sentido na nossa alma, quando encontra força no nosso espírito. Então, o ensinamento para hoje é o seguinte: tente dar sentido para tudo aquilo que você vê e escuta. Tente responder se as suas experiências, os lugares que você frequenta, os lugares que você está, se isto preenche a sua existência, preenche aquela pergunta da sua alma que nem mesmo você percebe. O exercício para hoje é nós sairmos da superficialidade das relações, sairmos daquilo que qualquer pessoa pode responder. Hoje é dia de nós pensarmos o para quê. Hoje é dia de nós pensarmos que não basta ver Jesus,
Não basta ler a palavra de Jesus, é preciso segui-lo, porque é no seguimento que a experiência acontece. Hoje é dia de nós olharmos para o nosso corpo e enxergar nele toda a bondade, toda a graça de Deus, e por isso eu tenho que cuidar deste corpo. Hoje é dia de parar e ouvir os barulhos interiores e distinguir qual é a voz que acalma o meu coração, qual é a voz que acalma o meu espírito. Somente quando eu conseguir responder a estas perguntas, eu estarei pronto para fazer a comunhão com os meus irmãos. Pense nisso. Estar com o outro precisa ser muito mais que um encontro de corpos, um encontro entre pessoas. O coração é que precisa se encontrar, o espírito é que precisa se misturar. E assim, você vai de fato descobrir, ou começar pelo menos, a perceber qual é o sentido da sua vida. Os porquês provavelmente você já sabe. Se preocupe a partir de agora com os paraquês. O paraquê da sua vida. Qual é o sentido da sua vida? Cuide-se, perceba-se, ame-se e deixe-se amar por esse Deus que nos chama a todo tempo e quer fazer comunhão conosco. E finalizando, vimos durante todos estes dias desta semana Jesus se encontrando com as pessoas e oferecendo a cura. Mas vimos também a dificuldade de curar o coração que precisa ser curado. Precisamos cuidar do coração. E às vezes o barulho da multidão, como vimos nos evangelhos dessa semana, dificultam que o nosso coração se silencie para ouvir a voz de Jesus. Fazer um cego enxergar, um mudo falar, um paralítico andar, isso é responder o porquê. Isso tem a ver com o concreto, com aquilo que a gente enxerga. Agora, curar o coração, curar a alma, tem a ver com o para quê, com a existência. E é disso que nós estamos falando hoje. Cuidar do coração, cuidar da existência. Nós estamos no Janeiro Branco, onde nós somos chamados a pensar no cuidado da saúde mental. Cuidar da saúde mental, às vezes a gente pensa que é só aqui, mas é no todo, é na existência, é no coração. Cuidar da saúde mental é cuidar do para quê, o para quê da vida. Cuidar da saúde mental é de fato você fazer as pazes com as suas vozes interiores. Então pense nisso. O Senhor quer encontrar contigo, fazer o encontro concreto, mas Ele quer ir além disso. Ele quer invadir a sua alma para que você viva a experiência da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade. E quando você encontrar com o Senhor, você de fato poderá louvar, como o Salmo de hoje nos ensina. Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Senhor Jesus, Deus presente que vem ao encontro da minha vida, dai-me a graça de encontrar com as vozes interiores, com a essência da minha vida, e encontrando que eu possa te louvar dizendo: Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Amém, paz e bem.